LabPub no ar, o assunto é comunicação em editoras. Para esse assunto, conversamos com Daniela Senador, que é professora dos cursos na LabPub, é consultora em negócios e marketing, com especialização justamente nesse meio editorial. Passar informação, André, não necessariamente é comunicar, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente tem aquele esquema do Jacobson, que se fala que é o emissor, receptor e a mensagem. Então, muitas vezes, ficando restrito a essa tríade, vamos dizer assim, a gente acha que passar a informação é comunicar. Mas, na verdade, passar a informação, você praticamente está, eu não digo eliminando, que seria algo muito radical, mas existe uma certa necessidade de você se libertar de algo sem necessariamente pensar se o outro que está recebendo, de fato, está compreendendo aquela mensagem. Né? Se aquela informação está dentro de um contexto que para ele faça sentido. E por que isso mudou hoje? Porque a gente vive num tempo muito acelerado. Então, exige-se produtividade, né? Você é multitela o tempo todo, a gente está no celular, a gente está no computador, a gente tem um monitor, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por informações. E quando você entra na sua dinâmica de trabalho, vem muito essa questão, eu tenho algo que eu preciso passar. Então, parece que você está ali desafogando algo para sentir que a sua missão está cumprida, mas você não está necessariamente comunicando, você não está necessariamente dialogando. Qual que é o reflexo disso, André? Você já abriu sua caixa de mensagens e viu ali uns 100 e-mails, mais ou menos, que você não sabe por onde começar? Você fala assim, mas qual que aqui é prioridade? Né? Isso é muito comum, né, na vida das pessoas. Isso é muito comum, não é de hoje, e este é um fator, assim, vamos dizer, crítico. Né? Existe uma comunicação ali efetiva? Né? Isso contribui, de fato, para a produtividade? Porque quem enviou um e-mail com toda essa rapidez acha que sim, que está sendo produtivo. Mas o fluxo, né, de uma maneira integral, ele não está sendo produtivo. Porque quando você tem que parar para pensar o que é prioridade entre 100 e-mails, eu estou falando 100, não estou sendo exagerada não, porque eu mesma já recebi ali 100 e-mails. Né? E como é que você faz? O que faz sentido? Né? Então, existem outras formas que não o e-mail, esse é um ponto, mas é uma outra forma de pensar a comunicação antes que você tome essa atitude, né? Essa atitude do vou despachar. Né? Isso é interessante, a gente tem o vou despachar, que você despacha, e a outra pessoa que está do outro lado, eu já ouvi, inclusive, uma profissional do mercado editorial, que você vai dar barrigada no e-mail. Então, você acorda dando barrigadas no e-mail. Isso quando não, eu vou adaptar a frase dela, que você acorda dando barrigadas no WhatsApp. Né? Então, é interessante a gente pensar como que isso pode melhorar, inclusive no momento onde a maior parte dos profissionais trabalha de forma remota. Né? Então, como é que a gente pode aprimorar isso? Porque um ponto interessante, além de prejudicar a produtividade, isso não gera resultados, né? Porque muitas vezes a gente tem uma comunicação truncada por ali, porque você recebe um e-mail e esse e-mail está fora de contexto. O terceiro ponto que chama a atenção é a retenção desse conhecimento. O e-mail hoje, por mais que ele fique arquivado e por mais que o profissional saia da editora e exista um backup desse e-mail, a retenção de conhecimento dele, ela é nula. O conhecimento saiu junto com esse profissional. Então, a gente precisa pensar em outras formas de retenção desse conhecimento, por um lado, e, de outro lado, de que forma a gente se comunica de fato, porque a gente acaba tendo que interagir com profissionais de diversas áreas. Né? Então, esse é um aspecto interessante. Hoje,
muito poucas editoras utilizam portais corporativos, por exemplo, né? O que a gente chama de intranet. Né? E muitas vezes as intranets também foram vistas como repositórios de conteúdos sem fim. Fim que eu digo, finalidade. Então, a intranet servia com o mesmo propósito do e-mail, só que em vez de você colocar no e-mail, você colocava na intranet. Por que não a gente pode ter portais corporativos que atendam necessidades de negócio, que otimizem a produtividade, também auxiliem nessa comunicação no dia a dia, retendo todo o conhecimento que faz parte aí da empresa. Ah, mas um portal corporativo é caro. Se a gente for pensar num portal corporativo tradicional, ele de fato é caro. Mas se a gente conseguir adaptar um Google Drive, por exemplo, para que ele seja ali um ambiente de compartilhamento de informações, onde essas informações ficam retidas, isso é muito mais produtivo do que arquivos que sambam por e-mail o dia inteiro. Esse é um aspecto interessante para a gente falar. Do ponto de vista da comunicação, eu acredito que resta uma sensibilidade do profissional para entender aquilo que ele está comunicando e com quem ele está se comunicando. Né? Então, da mesma forma que o profissional de marketing tem que pensar numa segmentação, você também tem que pensar em quem é o público que está do outro lado e de que forma você vai interagir com ele, tendo em vista o que está sendo tratado. Então, dependendo do caso, o e-mail, ele realmente é importante, ele não é uma ferramenta que vai cair em desuso. Mas vale a pena, por exemplo, mandar aquela mensagem por WhatsApp 9 horas da noite? Ela vai ser vista? De que forma vai bater para a pessoa que a recebeu? Isso vai trazer um resultado? Ou isso vai gerar uma ansiedade? E de que forma a ansiedade impacta em todo esse fluxo? Então, se a gente for pensar, que forma vale a pena a gente falar com essa pessoa, né, para transmitir essa informação? De que forma a gente, ao mesmo tempo, elimina a quantidade de reuniões que a gente faz para também conseguir ser mais produtivo? Então, se a gente não passar por uma análise do que eu preciso falar, com quem eu preciso falar e qual a gravidade ou o nível de prioridade daquela informação, a gente vai continuar só despachando. Né? E ainda tendo como consequência essa questão da retenção do conhecimento, né? Que é essencial. Então, eu penso muitas vezes nessa questão do trabalhar junto, né? A gente consegue trabalhar junto também, estando remoto, e por meio de arquivos compartilhados e de informações que ficam lá documentadas de uma forma mais contextualizada, vamos dizer assim. Então, esse seria um caminho. Como é que a gente adapta o que seriam funcionalidades interessantes de um portal corporativo? Né? Algumas empresas apostam até em redes sociais corporativas, né, para conseguir promover mais essa integração, porque aí o que está no e-mail fica documentado num portal corporativo. Né? Isso é também um outro aspecto interessante. Né? O Facebook tem uma ferramenta para isso. Então, a gente precisa também ampliar um pouquinho o nosso olhar para fazer uma autorreflexão e escolher caminhos sem operar nesse automático.